Boa noite a todos. É, Bem-vindos a mais um seminário virtual do curso de Licenciatura em Física do Cefet Rio. Espero que todos estejam bem, com saúde em casa, suas famílias. E é com muito prazer que hoje a gente recebe mais um aluno egresso do nosso curso, o Emanuel Martins Cardoso. Primeiro, vou agradecer o Emanuel por ter aceito o convite, já deixando aí nossos agradecimentos e parabenizando ele pelo trabalho bem interessante que ele vai trazer para a gente, trabalho que foi tema do mestrado dele, intitulado Copérnico e a Ciência Árabe no Encontro de Culturas, uma contranarrativa para o ensino de ciências. E aí, falando brevemente sobre o Emanuel, então, é formado em licenciatura em Física, terminou em 2016 o curso de graduação conosco, e aí, em 2017, ele ingressou no mestrado em Ciência, Tecnologia e Educação, no próprio Cefet, né? E trabalhou com a professora Marcília Elis Barcelos, também do nosso campus, no trabalho cujo título é homônimo a esse da apresentação. O Emanuel, então, acabou o mestrado em 2019 e vem, então, desde então, na verdade, antes mesmo, né, durante o mestrado, vem atuando como professor de física de escolas particulares na cidade de Petrópolis. Bom, então, tendo introduzido o Emanuel, mais uma vez agradeço por ter aceito o convite de apresentar esse trabalho, a gente está ansioso por assisti-lo. E, Emanuel, a palavra está com você. Boa apresentação. Eu tomei a liberdade aqui de liberar meu microfone, tá, Misha? Claro. Bom, primeiro, antes de tudo, boa noite para todo mundo. Eu é que fico muito grato por ter podido aceitar esse convite, fiquei muito grato por ter recebido o convite. E assim, eu mais do que agradecer o convite e a oportunidade de falar com o pessoal do curso e com o pessoal que acessou, que não faz parte, né, do curso. Eu queria agradecer as palavras muito gentis suas e do Rogério na última live. Eu espero que vocês não tenham criado uma expectativa muito grande, porque as palavras foram mais doces do que eu mereço. Então, assim, eu sou uma pessoa um pouco prolixa, eu costumo fugir um pouquinho do centro da narrativa, mas eu acho que isso também diz muito sobre quem fala, né? Então, eu construí uma apresentação um pouco diferente, eu vou fazer essa apresentação de uma maneira um pouco mais formal, e aí eu não sei se eu vou conseguir acompanhar o chat, mas aí acho que o Misha pode me ajudar com isso, mas se alguém tiver alguma dúvida ou falar alguma coisa que não é clara, ou sei lá, que eu admiti que todo mundo sabe, mas não sabe, interage comigo, acontece, né? Bom, primeiro de tudo é que essa apresentação, essa capa da apresentação que eu fiz, eu acho que ela diz muito sobre o trabalho, e ela diz muito sobre quem realizou o trabalho e quem participou desse trabalho. Como o Misha falou, eu fui orientado pela professora Marcília, da unidade, né? E eu fui co-orientado pela professora Andréa Guerra, do Cefet do Maracanã, que é especialista na área de História e Filosofia da Ciência, e a Marcília na área de currículo. Então o meu trabalho ele transita bastante dentro dessas duas áreas, né? Tanto do currículo quanto da História da Ciência. E aí, assim, logo aqui na primeira página, eu acho muito importante trazer o grupo de pesquisa que eu faço parte, que é o NIEC, Núcleo de Investigação de Ensino de História da Ciência e Cultura, porque definitivamente esse trabalho não aconteceria da maneira que aconteceu se não fosse o meu grupo. Porque a gente se reúne semanalmente durante o dia inteiro, e aí nesse período a gente tem se reunido remotamente, né, para discutir textos, apresentar os trabalhos, e a gente faz os trabalhos mesmo de maneira muito coletiva. Então, definitivamente esse trabalho não aconteceria se não fosse o meu grupo da maneira que aconteceu. Uma outra coisa que é extremamente importante
fazer uma defesa do financiamento público de pesquisa e repudiar o ataque que a gente tem sofrido na universidade, nas instituições públicas, no que diz respeito a financiamento de pesquisa, porque, apesar do financiamento de pesquisa não ser o ideal, ele ainda garante que as pesquisas aconteçam no Brasil. E se a gente está pensando em saídas para essa situação que a gente vive, definitivamente a defesa da pesquisa pública é uma das maneiras de apontar saídas para essa crise. E aí, falando mais diretamente sobre o trabalho, a gente costuma brincar que a gente faz muito esforço para reduzir os títulos, mas os títulos eles precisam dizer muita coisa, né? E é difícil, quando você faz um trabalho desse, você quer que o título diga tudo sobre o seu trabalho, mas ele nunca vai dizer tudo, né? Então, assim, o que é o trabalho, em essência? O trabalho é observar um episódio histórico que envolve as ciências, portanto, a história da ciência, né? Olhar para esse episódio de uma maneira diferente e narrar esse episódio de uma maneira diferente. E aí, quando a gente narra um episódio que a gente chama de hegemônico, né? Que teoricamente todo mundo conhece, todo mundo sabe como aconteceu. Quando a gente narra esse episódio de uma maneira diferente, e de maneira embasada, é óbvio, nada aqui é uma narrativa fantasiosa. Quando a gente narra esse episódio de uma maneira diferente, vários outros elementos aparecem que, para mim, e para quem me ajudou na construção desse trabalho, para as minhas orientadoras, é de muita relevância que essas coisas façam parte da narrativa. E aí acho que eu vou tentar guiar vocês nessa apresentação, que é uma apresentação 2.0 da minha apresentação de defesa, né? Então, assim, o que marcou a minha trajetória? Eu vou complementar a fala do Misha do início do seminário, né? Eu fui aluno do Cefet e no meu TCC eu trabalhei com divulgação científica. E a divulgação científica sempre foi uma coisa que eu gostei muito, sempre falou muito diretamente com o meu coração de quem gosta, né, de ciência. Mas na construção desse trabalho eu percebi uma narrativa muito dogmática no que diz respeito às ciências, né? As ciências sempre trazem verdades, as ciências sempre são construídas de uma maneira muito linear, e aí eu costumo brincar com a Marcília, né, que se eu pegasse, e aí no meu TCC eu trabalhei muito com Carl Sagan, e eu adoro Carl Sagan, mas sabe aquele tiozão que todo mundo tem, que tem um discurso problemático, mas que você está afetivamente ligado ao cara que você não consegue desgostar dele? Então assim, se eu trouxesse o Carl Sagan para conversar com o meu referencial teórico da pesquisa de mestrado, ia sair uma briga, né? Se a gente pudesse colocar os dois frente a frente, ia sair uma grande briga. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é que esse trabalho me revelou alguns discursos sobre a produção de ciência, e esses discursos, para mim, ficaram problemáticos. Eu não consegui me desvencilhar deles durante o trabalho do TCC, mas aí eu acho que também tem todo um processo de amadurecimento depois do TCC e durante a escrita do TCC, que me permitiram chegar a construir esse trabalho. E aí, nesse caminho, a Laura Fontana, que é uma pessoa que eu também gosto muito, sou muito grato, participou da minha banca de TCC, ela me indicou para eu tentar começar a sanar esses meus problemas com o discurso, o Bourdieu, que é um filósofo francês, que falou um pouco sobre os discursos da ciência e os usos da ciência. Então, o bicho carpinteiro do discurso começou a tomar corpo com o Bourdieu, e aí a gente montou um grupo de estudos de Bourdieu no Cefet. Eu, Marcília, Beth, a própria Laura, enfim, tinha mais um pessoal envolvido nesse grupo. A gente começou a estudar um pouco, a tatear um pouco o Bourdieu. E aí, durante esse período, a Marcília falou comigo, perguntou se eu não queria ir para o Cefet do Maracanã para aprofundar um pouco mais os estudos, que tinha gente trabalhando com divulgação científica lá, mas que, além da divulgação científica, tinha um grupo trabalhando com história da ciência, que era uma maneira muito diferente. Então, eu fui para o Cefet do Maracanã, fiz
processo de seleção do mestrado. E aí, na minha primeira disciplina de evolução do pensamento científico, a Andrea me apresentou um texto que chamava Os Intermediários Árabes. E aí isso era meio uma pergunta, né? O texto questionava se eles eram intermediários ou não, porque a gente que estuda um pouquinho de história da ciência é meio lugar comum que os árabes têm uma contribuição no processo de chegada de muito conhecimento na Europa. Mas, geralmente, esse papel deles fica relegado ao papel de intermediário. Eles só levaram de um lugar para o outro, eles só traduziram de um idioma para o outro. E aí eu vou dar uma problematizada um pouco maior nessa intermediação. E querer saber se ela é, de fato, só uma intermediação. Bom, também aqui, acho que já me adiantei, falei um pouco da produção com o meu grupo, depois de entrar no mestrado e depois de já ter essa ideia de pesquisa, eu começo a fazer parte do grupo, e aí a minha pesquisa começa a caminhar de maneira mais ordenada. E aí, tratando das questões de teoria de currículo com a Marcília, de análise dos documentos oficiais, e para que serve um currículo, o que é um currículo, por que a gente estuda o que a gente estuda. E aí, óbvio, não vou me meter a falar disso, de história, de artes, enfim. No que eu posso dizer da física, que foi o que eu estudei, das ciências, é que a ciência ensinada na escola, ela produz um discurso muito monocultural, porque ela é uma ciência monocultural. E o que eu quero dizer com monocultural? Ela só valoriza e ela só acredita instrumentos e ideias que são produzidos sob uma episteme específica, sob uma forma de pensar e resolver problemas que é europeia. Então, ela é necessariamente branca, ela é quase que exclusivamente masculina, e as mulheres que participam do processo de produção de conhecimento científico até um determinado tempo são absolutamente apagadas. As pessoas que produzem conhecimento de maneira indireta, elas também são completamente apagadas. Enfim, então esse discurso monocultural, para mim, ele já era problemático, mas ele se torna um pouco mais problemático porque as ciências possuem um canal direto do que a gente chamou de metadiscurso. Então, o que é um metadiscurso? É um discurso sobre o discurso. É como se as ciências, como um todo, né, e aí ciência com C maiúsculo, como se fosse a instituição ciência, ela tem um canal direto com a escola, que é um local onde pretensamente todas as pessoas passarão, né? A gente pretende que todas as pessoas passem por ali e recebam algum tipo de educação formal. Essas pessoas vão receber o discurso da ciência sobre a ciência. Então, a ciência tem um canal direto para criar na cabeça das pessoas um discurso sobre ela mesma. Então, isso é problemático. Quer dizer, não é problemático na essência, mas é problemático da maneira que é feita, né? E aí, como, não sei se todo mundo aqui algumas pessoas já passaram por isso, mas um ponto marcante na pesquisa de toda e qualquer pessoa é: qual é a tua pergunta de pesquisa? E aí essa aqui não é exatamente a minha pergunta de pesquisa, mas eu dei uma síntese aí. E aí, repara, se o meu título de dissertação era daquele tamanho, imagina o tamanho que era a minha pergunta de pesquisa, né? Então, assim, eu queria saber que questões que iam aparecer de uma abordagem educacional sobre um tema, um episódio, que envolvesse práticas científicas, mas que fosse narrado de uma maneira diferente, que fosse narrado com as práticas como protagonista e não com as pessoas como protagonistas. E aí, óbvio, essa pesquisa passa por escolher um episódio, escolher um tema, né, para ser narrado. Então eu escolhi um tema muito pequenininho, que eu achei que era um tema muito relevante, porque ele é um tema de muito impacto, né? Os trabalhos de Copérnico são muito importantes em várias áreas, né? A gente estuda um pouco dos trabalhos de Copérnico em história, porque é muito importante para a mudança de referencial, de modelo de mundo,
heliocêntrico, geocêntrico. Os trabalhos de Copérnico, depois de algum tempo, são proibidos na Europa por causa da Inquisição. Enfim, são trabalhos muito relevantes, de fato, mas que a história deu a ele uma relevância de que só a história poderia dar, muito mais do que a relevância prática que aqueles trabalhos tinham para o seu período. Então, assim, eu não trabalho com todos os trabalhos de Copérnico, eu não trabalho com todo o livro da Revolução dos Corpos Celestes, eu trabalho única e exclusivamente num recorte bem pequenininho, na descrição do Copérnico, de que a gente consegue unir movimentos circulares conjugados em uma linha reta. E aí, quando Copérnico, não sei se eu estou indo muito lá na frente, mas por que o trabalho do Copérnico é muito importante para a gente? Porque para a gente da física, né? Porque se você pensar lá nas revoluções científicas, né, períodos de ciência normal, períodos de ciência revolucionária, até o Copérnico, e aí todas as aspas do mundo, né, só na Europa, até o Copérnico, se imaginava que a física funcionava de um jeito diferente na Terra e outro no céu. Então, quando o Copérnico demonstra, com esse sistema matemático aqui, com essas duas órbitazinhas aqui, que a gente consegue unir o movimento circular e o movimento retilíneo, o Copérnico, entre aspas, ele rompe uma barreira entre o que é o movimento que acontece na Terra e o movimento que acontece no céu, entre os movimentos mundanos e os movimentos perfeitos. Então, isso é uma quebra de episteme muito grande para a Europa, mas que não é nova para o mundo. Na verdade, ela talvez não fosse nem nova na Europa. E aí eu quero dar atenção para esses pontos. Certo? Aqui eu tenho duas imagens, e aí são imagens mais antigas, eu acho que todo mundo consegue ver se eu apontar, né? Essa imagem aqui é um scan de uma publicação do próprio Copérnico, está em latim, da Evolução dos Corpos Celestes, que ele publicou em 1543, e aqui ele descreve, eu não sei se vai dar para todo mundo ver, mas eu espero que sim. Tem um círculo aqui grande, uma órbita grande, que vai girar para um lado, e uma órbita menorzinha inscrita aqui, que tem um triângulo dentro, que vai girar para o outro lado. O movimento de uma para um lado faz a outra girar para o outro lado. E aí, como a órbita menorzinha tem a metade do tamanho da anterior, ela vai descrever uma velocidade que é o dobro da órbita mais externa. E aí tem um ponto H aqui, que eu não sei se todo mundo consegue ver, mas esse ponto H ele vai sempre tocar essa reta aqui, ó, principal, em qualquer que seja o movimento do círculo. Então, a órbita grandona está girando para um lado, a menorzinha está girando para o outro, e aí existe sempre um ponto que vai encostar nessa reta no meio. Então, dois movimentos circulares conjugados provocam um movimento retilíneo do ponto H. E aí foi isso que eu quis representar aqui. Quando o círculo gira nessa direção, o maior e o menor gira na outra, esse ponto H circula nessa direção aqui, vermelha. E assim, isso não era novo. O Copérnico usa esse dispositivo matemático, que a gente vai chamar de par de Tuse, porque ele foi proposto pelo Althusse tipo, uns 300 anos antes do Copérnico. Então, o Copérnico estava requentando uma ferramenta matemática para explicar algumas coisas. E aí, assim, óbvio que o Copérnico não fez citações nesse trabalho, não se fazia citações. Então, o Copérnico não cita o Althusse. Ele explica como é que funciona o dispositivo da mesma maneira que o Althusse explica, mas ele não diz que tirou do Althusse. E a gente nem sabe se tirou. O fato é, 300 anos antes do Copérnico, existia alguém que estava propondo exatamente a mesma coisa que o Copérnico propôs. E o Copérnico é tratado como um cientista revolucionário, e o outro não. E o outro ninguém nem sabe o nome, né? Então, assim, esse trabalho também não é sobre jogar o nome do Copérnico na lama e dizer que o Copérnico plagiava trabalhos, enfim. Esse trabalho é sobre mostrar que o conhecimento absolutamente circula. Ninguém detém o conhecimento. Agora, se a gente não tinha um elo que ligava o trabalho do Copérnico ao trabalho do Althusse, em 1959,
esses professores de uma universidade do Líbano, eu acho, um do Líbano e outro dos Estados Unidos, Kennedy e Roberts, eles pesquisando na Biblioteca do Vaticano, eles encontram um rascunho de tradução de um monge chamado Gregory Quionides, desculpa, que é aproximadamente de 1360, e aí ele é um rascunho mesmo de tradução, que estava exatamente na Biblioteca de Pádua. Então, assim, o Vaticano tem uma biblioteca com textos que estavam em várias universidades e depois levaram para a Biblioteca do Vaticano, e esse especificamente estava em Pádua. E aí isso acende um sinal de alerta em várias pessoas, porque o Copérnico estuda em Pádua durante uma boa parte da vida dele. E aí, assim, eu não quero focar esse trabalho em fazer essa apresentação, pelo menos, né, em fazer uma biografia do Copérnico, mas o Copérnico não era um Zé Ninguém, o Copérnico era sobrinho de uma pessoa influente na Igreja Católica, que era ministro de um capítulo, e aí ele tinha, esse ministro de capítulo tinha a atribuição de escolher como é que se gastava o dinheiro da região, de indicar quem seria o padre ou os bispos para a região, enfim. E o Copérnico era um monge, o Copérnico era um padre, né? Era uma pessoa ordenada na Igreja Católica. Então o Copérnico se utiliza muito dessa influência na Igreja Católica para as suas viagens, para financiamento da sua pesquisa, enfim. E aí, uma coisa que a gente pode discutir depois, o Copérnico estava com seus trabalhos prontos há muito mais tempo, né? Mas o Copérnico deixa o seu livro com um assistente para publicar depois que ele morre. Então, assim, acho que o Copérnico sabia o tamanho da coisa que ele estava fazendo. Enfim, isso não vou focar muito na vida do Copérnico, mas que eu dou uma aprofundada um pouco mais no trabalho. O trabalho, como foi desenvolvido com verba pública, ele está disponível no banco de teses e dissertações do Cefet. Então, se o pessoal quiser dar uma olhada lá depois. Então, assim, aqui, o Gregory Quionides, ele descreve, com desenhos e com falas, esse arquivo está disponível também na dissertação, como é que funcionaria o dispositivo de Tuse. E ele traduz do árabe para o grego. E a gente sabe que Copérnico lia grego. E a gente sabe que esses textos estavam em grego lá na Biblioteca de Pádua. Então, se a gente precisava de alguma coisa que ligasse o Copérnico ao Tuse, tá aí. E aí, repara, isso aqui não é nada novo. Esse trabalho historiográfico muita gente já fez. Em português eu acho que eu nunca vi nada, mas ligar o Copérnico ao Altuzzi não é uma coisa nova. E esse traço histórico já foi feito, não é nenhuma novidade. Pelo menos não é nenhuma novidade do meu trabalho. Mas e aí a gente, sabendo que esse texto estava lá em Pádua, a gente consegue destrinchar um pouco mais essa produção de conhecimento que acontece num lugar e vai parar em outro, de maneira misteriosa, né? Porque os caminhos foram apagados. E aí eu faço uma brincadeira, né? Acho que todo mundo aqui passou pela escola, leu o texto Quadrilha, né? Do Drummond. E aí fala, João, que amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim. Enfim, como é que a gente chega no Copérnico? O Copérnico foi aluno de um cara chamado Domênico da Novara, e o Domênico da Novara foi aluno de um cara chamado Feuerbach. O Feuerbach é austríaco, da Universidade de Viena, e o Domênico da Novara é um autor, é um escritor que a gente chama da escola de Maraha. Isso significa o quê? Que ele produzia materiais didáticos, astronômicos, de um tipo específico de escola de astronomia que se produzia em Maraha, no mundo árabe. Então, ele pegava textos árabes, textos astronômicos árabes, e traduzia para o latim e escrevia materiais didáticos com esse texto. E aí, assim, se vocês verem aqui na esquerda, tem um texto de Ali Kushji, que é um dos grandes autores
árabes de astronomia, e aqui é exatamente a mesma explicação e o mesmo texto, só que do Feuerbach. Então, teoricamente, assim, isso Copérnico não se utilizou dessas traduções, e essas traduções não começaram com ele nem por causa dele. E aí, uma coisa bem interessante, que assim, chamei isso aqui de quadrilha, não é brincadeira, né? Mas a gente chama isso mais formalmente de redes, quando esses autores produzem os seus textos e produzem numa determinada cidade, com um certo grupo de pessoas que vieram de tal e de tal lugar, se forma uma rede científica, ou de produtores, ou de universidades, enfim. E várias pessoas se dedicam a estudar só as redes de produção científica. E aí eu não sei se vai dar para ver todo mundo aqui, porque está pequenininho, mas aqui está Pádua, porque eu escolhi Pádua porque Pádua é o meu objeto de estudo, porque o Copérnico vai para lá. E aí todas essas letrinhas aqui são cidades de que pessoas foram para Pádua estudar ou que produziram conhecimento baseado no que estudaram em Pádua. Então, assim, aqui tem Londres, Oxford, Munique, Viena, enfim, tem toda uma rede de cidades mesmo, né, de pessoas que foram para lá para estudar. E aí tem algumas cidades da Polônia, de onde inclusive veio o Copérnico. Mas o que faz a gente perceber esse trabalho do Copérnico pela via das práticas científicas? O Copérnico não produz isso sozinho. E apesar de se apagar a produção de conhecimento dos árabes para chegar no Copérnico, não só dos árabes foi apagado. Tem dois astrônomos que estudaram lá no mesmo período que o Copérnico e que produziram tratados astronômicos utilizando exatamente o mesmo termo, o mesmo dispositivo matemático, o par de Tuse, que o Copérnico usa, que é o Girolamo D'Amico o Giovanni D'Amico e o Girolamo Fracastoro. Eu não trouxe os trabalhos deles para essa apresentação aqui, mas eles usam exatamente o mesmo dispositivo matemático que o Copérnico. Tá lá na minha dissertação, se alguém quiser dar uma olhada depois. Só que, mais uma coisa que eles têm em comum com o Copérnico é que, além de terem estudado na mesma universidade, no mesmo período, eles estudam com o mesmo professor, com o Domênico da Novara. Então, a gente não sabe exatamente se o Domênico da Novara dava uma disciplina sobre isso, sobre esses dispositivos matemáticos, né, que têm as suas origens lá no mundo árabe, ou se existia um grupo de estudos do Domênico da Novara que o Copérnico foi para lá fazer parte. Mas nada disso é contado. E a impressão que a gente tem é que o Copérnico estava lá dentro do observatório dele, construindo um conhecimento só olhando o seu telescópio, enfim, esse tipo de coisa não é narrado. E para a gente é muito relevante que esse tipo de coisa seja narrada. É muito importante que se entenda mais, e aí que os alunos da educação básica entendam mais sobre a produção do conhecimento científico e que ela é produzida por pessoas reais com práticas reais. Não é nenhum ser iluminado que está lá pensando sobre o nada e sobre o tudo, e numa manhã de domingo, esperando, sei lá, o jogo do Flamengo, ele vai ter uma epifania e descobrir. Então, essa palavra descobrir já é bastante problemática, né, sob esse viés, né? Enfim, o cara não vai parir uma ideia científica dessa maneira abençoada e agraciada. Então, assim, o meu trabalho também faz um aprofundamento histórico bastante grande sobre a prática de tradução, porque esse texto é um dos textos que vai parar na Europa, mas aí eu também problematizo a questão do renascentismo, porque todo mundo aprende na escola que o renascentismo na Europa é a retomada do pensamento grego. E aí, vários historiadores já tratam como muito problemático a gente chamar de renascentismo europeu, porque o renascentismo na Alemanha tem uma cara, o renascentismo na Inglaterra tem uma outra cara, e aí na Itália tem outra cara. Tanto que na Itália se produz pintores e escultores
Na Alemanha e na Inglaterra se produz, especialmente na Inglaterra, trabalhos muito matemáticos, na Alemanha trabalhos sobre filosofia, enfim, na França sobre política. Enfim, o renascentismo não é um renascentismo homogêneo, não dá para chamar de renascentismo europeu. E além de ser um problema chamá-lo de renascentismo europeu, como uma coisa aberta, dizer que ele é simplesmente a retomada do pensamento grego também é um problema. Porque aí um historiador muito, muito famoso, que estuda história de maneira um pouco mais aprofundada, certamente já leu alguma coisa do Legoff, e o Legoff vai trazer para a gente que várias das coisas que são produzidas sobre o pensamento grego, desde Pitágoras a Platão, absolutamente não existiam mais em grego quando foram retomadas na Europa, no final da Idade Média, né? Na tomada do período iluminista. Esses textos absolutamente não existiam mais em grego. Os originais não existiam mais. Ou eles foram queimados, seja por ação proposital, como, sei lá, a queimada da Biblioteca de Alexandria, a busca por livros da Inquisição. Enfim, esses textos em grego absolutamente se perderam. E esses textos só foram conservados e eles só foram parar na Europa porque em algum momento eles foram traduzidos para o árabe e depois eles foram traduzidos de volta do árabe para o latim. E aí esses textos foram grandemente consumidos na Europa. E aí, por que o árabe? Por que o árabe é importante, né? Tem um período bastante grande na história do mundo, né? Pelo que data mais ou menos do século VII até o século XII, mais ou menos, que é o período da expansão islâmica. E aí também não vou me debruçar muito sobre isso, eu falo bastante sobre isso no trabalho, que várias pessoas sucederam o profeta Muhammad. Mas muito, muito especificamente os califas, que são os sucessores, os bem guiados, as pessoas que estiveram próximas do Muhammad em vida, que herdaram o império, uma corrente de califas, especialmente os omíadas, os descendentes do califa Omar, foram califas que mandaram buscar muito conhecimento. E aí tem uma lei do período que o califa mandou buscar tantos livros fora dos domínios do mundo árabe que ele pagava o peso do livro em ouro. Se você trouxesse para o Império Árabe, para o Império Islâmico, qualquer livro que eles não tivessem catalogado, eles iriam pagar o peso daquele livro em ouro para você entregar aquele livro. E aí, rapidamente, aquele livro era traduzido para o árabe e divulgado nas universidades, para que as pessoas pudessem se apoderar daquele conhecimento. E aí, assim, a taxa de analfabetismo no mundo árabe também é baixíssima, eles têm uma relação muito, muito íntima com o idioma, porque, teoricamente, o árabe é o idioma da revelação, é o idioma que Deus falou, trouxe a revelação pelo anjo Gabriel para o profeta Muhammad. Então, é muito importante que todos saibam ler, para que todos tenham acesso à palavra de Deus, né? Enfim, apesar do profeta Muhammad ser analfabeto e não saber recitar, ele, quando estava inspirado, recitava as palavras de Deus em árabe. Então, enfim, essa questão toda de traduzir para o árabe e se apoderar daquele conhecimento era uma coisa muito, muito cara para essas pessoas. E tem relatos históricos de que existiam verdadeiros pelotões de tradutores que, quando os exércitos entravam e invadiam as cidades, eles entravam logo atrás procurando todos os livros que eles pudessem, que não tivessem sido catalogados ainda no mundo árabe, para levar de volta. E essas eram as pessoas que mais enriqueciam com as guerras do período da expansão islâmica. E aí, você vai falar, pô, beleza, você está traçando aí uma rota e você chegou no Peuerbach, que está lá em Viena. Mas como é que o Peuerbach conversa com esses caras lá do mundo árabe? Como é que essas coisas chegaram no Peuerbach sem que a gente tenha qualquer indício de que Peuerbach tenha estado no mundo árabe? Então, a gente, de fato, não tem indício que ele tenha estado lá, mas existe uma rota de trocas, uma rota de
de comércio, que a gente chama de rota veneziana de especiarias, né? Era uma rota, obviamente, de especiarias de mercadores de Veneza que iam lá no mundo árabe trazer essas especiarias pelo mar Adriático até as afluentes do Rio Pó, na Itália, e essa região já é muito perto da Áustria, é muito perto de Viena. Então, esses carregamentos iam até a Itália por mar e subiam para a Áustria por terra. Então, assim, o Legoff também, esse mapa que eu construí, esse mapa está num artigo que vai ser publicado daqui a pouco, para dar uma aprofundada em alguns dos temas que eu abordo na dissertação. Esse mapa foi construído com base nos textos do Legoff e de um historiador árabe chamado Abu Lafia. Enfim, para dizer que vários desses árabes ocuparam e foram morar mesmo nessa região do entorno dessa rota de especiarias. Então, essas pessoas ocuparam e arabeizaram essas regiões, ou seja, eles foram para lá, levaram seu conhecimento, levaram seu idioma, levaram, enfim, tudo que eles tinham, porque eles viviam de comércio e, obviamente, eles estavam onde tinha comércio. Então, essa rota de especiarias de Veneza era especialmente ajudada, né, sustentada por mercadores árabes. Então, esse conhecimento chega em Viena da mesma maneira, e a gente supõe que chegue junto com a rota veneziana de especiarias. E aí a gente pode falar sobre alguns aspectos práticos, né? O que eu usei agora para fazer essa pesquisa? Eu usei alguns textos primários e secundários. Então eu usei textos do Copérnico, usei textos do Altuzzi, usei textos do Feuerbach, do Al-Kushdi. E aí, assim, toda a minha dificuldade de ler em árabe e em latim, mas os tradutores ajudam um bocado, especialmente com o latim. E aí usei originais e traduções, usei esses originais e traduções dos originais. Usei textos secundários, que são os textos que a gente chama que falam sobre o Copérnico, né? Que não é o Copérnico falando do trabalho dele, é alguém falando sobre a produção do Copérnico. E aí, todo esse trabalho, focado nas práticas científicas, é nada mais nada menos do que criar uma contranarrativa. Existe uma narrativa hegemônica, que todos nós ouvimos na escola, de que conhecimento se produz assim, porque a ciência é assim, dá essas respostas, é produzido desse jeito, com o método científico com letra maiúscula. Mas o método, não existe o método, existem métodos de produzir ciência. Enfim, e aí a gente pode discutir bastante sobre isso depois, se vocês quiserem, sobre a possibilidade de produzir ciência de várias maneiras diferentes, não só com aquele método quadradinho tradicional, que a gente vê observação, depois formulação de hipótese, depois testagem da hipótese. Enfim, vários dos momentos que a gente estuda, essa lógica foi quebrada e nem por isso as pessoas estão dizendo que, sei lá, o Einstein nunca pôde testar as suas hipóteses sobre relatividade, mas ninguém está dizendo que o conhecimento dele não é científico, mas ele não foi, de fato, produzido pelo método científico, com letra maiúscula. Enfim, divaguei de novo. Esse trabalho é a construção de uma contranarrativa, uma narrativa contra a narrativa hegemônica. Ou seja, eu vou revelar aspectos que a narrativa hegemônica não revela e eu vou mostrar que a narrativa hegemônica é pobre, que ela não fala tudo que ela deveria e que ela não aborda coisas que são relevantes e importantes, que ela apaga coisas. E que, naquela lógica lá da teoria de currículo, do currículo monocultural, ela é problemática. Porque ela produz um discurso sobre a ciência que é excludente. E não é o que a gente quer. Definitivamente, não é o que eu quero. E aí eu precisava escolher uma historiografia adequada para isso tudo. Como é que eu precisava escolher um método de fazer história para contar essa história? E aí o meu grupo de pesquisa sensacional trouxe para mim a história da ciência pela perspectiva de uma história da ciência multicultural, decolonial, que traga aspectos que nos permitam
romper conexões de colonização e de criação de episteme própria. Então, assim, o que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que existem aspectos que a ciência europeia resolve nossos problemas, mas ela não resolve todos, ela resolve alguns, e talvez resolver todos os nossos problemas, a gente precise de uma ciência nossa para resolver os nossos problemas, da nossa episteme. E aí, se existe uma ciência produzida com outra episteme, como foi a dos árabes, por que não uma ciência nossa, produzida sob a nossa episteme? E aí, o grupo aparece para mim com o que a gente chama de história cultural das ciências, que vai casar com a ideia da contranarrativa. Por quê? Porque a história cultural ela não vai narrar um episódio pelas lentes de quem conta a história. Ela vai narrar a história sempre por duas vias, ou pela via das práticas científicas, ou pela via das representações científicas. Eu não vou me meter muito aqui na via das representações, mas certamente muita gente trabalha com isso, com representação de gênero, com representação de raça, com representação, enfim, visual mesmo do que é um cientista e de como essa representação visual é problemática. Enfim, tratando sobre as práticas científicas, que foi o que eu fiz nesse trabalho, várias das práticas se tornam muito latentes. E que a gente faz isso? A gente traduz muitos textos, a gente acumula muitos textos, a gente estuda muita coisa para produzir conhecimento. E para mim, o que seria mais relevante é que a gente estuda isso em grupo, a gente estuda de maneira coletiva. Ninguém está dentro do seu laboratório produzindo conhecimento sozinho. Ninguém está esperando uma ideia genial cair do céu para produzir sozinho ciência. A gente produz de maneira coletiva. E se a gente produz de maneira coletiva, a ciência é cultural. Ela é cultural e ela se produz no encontro das culturas. Não dá para dizer que esse conhecimento astronômico não foi produzido no encontro de culturas. Também não dá para dizer que ele foi produzido pelos árabes. A única coisa que eu posso afirmar é que ele passou pelo mundo árabe antes de chegar na Europa. Faz sentido? E aí, o que a minha abordagem revelou, né? Respondendo a pergunta lá de pesquisa, o que ela revelou? Ela revelou que todo conhecimento é produzido num tempo e num espaço. E se existem questões para serem resolvidas naquele tempo, elas só podem ser resolvidas naquele tempo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a gente está ali num período de início do capitalismo na Europa, a gente está num período de expansão marítima, né, com as grandes navegações, e o conhecimento astronômico é muito importante naquele momento, muito mais do que hoje. Então, o conhecimento astronômico recebia muita verba e era muito valorizado naquele período, muito mais do que hoje. Então, esse tipo de solução matemática para a astronomia era muito caro e muito valoroso para aquele período. Obviamente que essa abordagem revela apagamentos históricos. Várias pessoas foram apagadas. E aí eu não estou querendo apagar o Copérnico agora para resolver uma injustiça. Eu não quero apagar ninguém. Eu quero dizer que isso se constrói de maneira muito mais fluida do que está posto. A produção de conhecimento científico não é uma linha do tempo muito homogênea, com vários gênios que estão ali cravejados nessa linha do tempo. Certo? É óbvio, ela desvela várias relações sobre o que é produzir ciência e de como a gente trata a produção de ciência no ensino médio ou no ensino fundamental, né? A gente precisa desconstruir essa ideia de que cientista é sobre-humano e que só mentes muito iluminadas e muito sensacionais produzem ciência. E assim, certamente, se a gente tratasse um outro episódio, outros personagens apareceriam com outros apagamentos, com outras histórias para contar. E aí, vocês repararam que eu fiz um esforço para falar sobre várias pessoas que a história não conta, e ainda assim eu não encontrei mulher nenhuma nessa pesquisa para falar. Então, assim, várias pessoas já trabalharam com as botânicas, por exemplo, que as mulheres não podiam assinar trabalhos científicos antigamente. Então, elas produziam, desenhavam, escreviam e mandavam seus artigos para homens assinarem por elas. Enfim, várias outras histórias, vários outros episódios poderiam desvelar personagens e relações diferentes, que seriam
revelados só, única e exclusivamente, pelo deslocamento do foco narrativo. Eu vou deixar de falar do Copérnico, eu vou falar da prática que envolve o Copérnico. E aí várias outras coisas aparecem. Coisas que, na minha opinião e na opinião da minha orientação, são muito relevantes, certo? De novo, eu acho que vocês repararam que aqui no cantinho, o nome do meu grupo ficou o tempo todo. Eu acho bem importante isso aqui. O meu grupo me acompanhou em toda a produção do meu trabalho. Então, em todo lugar que eu vou falar sobre o meu trabalho, eu falo da importância do meu grupo na produção do meu trabalho. E eu queria agradecer a vocês. Eu sei que eu falei bastante e me perdi algumas vezes no que estava falando, mas eu espero que tenha servido e que tenha sido de aprendizado. E vamos conversar. Estou aqui para a gente conversar. Muito bem, Manuel. Muito obrigado. E eu que agradeço. Muito interessante essa sua perspectiva e já entrando na discussão, né? Primeiro agradecendo, né, e parabenizando pelo trabalho, e não só a você, mas como você falou, o grupo de trabalho como um todo, em especial também aos seus orientadores, né? As orientadoras, interessante, né? Foram duas mulheres, né? Legal. Pois é. Não, eu achei interessante essa discussão toda. E, caramba, me fugiu aqui. Fui falar da orientadora e me perdi. Mas vamos, daqui a pouco me vem na minha cabeça e eu volto. Tem uma pergunta para fazer? Te contagiei, né, Misha? Isso aí. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas antes vamos ver a do público e deixa a minha mais para frente. Tem aí algumas mensagens, por enquanto, só de parabenização, a Bia, a Soraya, e vou incentivar aí o pessoal a quem tiver perguntas, escrever lá no chat, no bate-papo público, para a gente poder fazer aqui para o Emanuel. Então, enquanto não tem perguntas, Manu, é o seguinte, eu vi que você trouxe o dispositivo de Tusi, e ele data lá de 1200 e alguma coisa, né? 3 séculos antes meados dos anos 1200. Isso. Você sabe dizer se aquele dispositivo propunha resolver algum problema prático do dia a dia ou era simplesmente conhecimento pelo conhecimento? Então, era um dispositivo usado para explicar algumas órbitas. E aí uma das coisas que eu não falei aqui, porque várias coisas ficam de fora, né? É que o pensamento heliocêntrico era lugar comum no mundo árabe, enquanto na Europa se tinha ainda uma discussão, e aí, óbvio, várias pessoas estavam ali propondo modelos heliocêntricos ou modelos diferentes que talvez a gente nem conheça. Mas eu acho que dá para dizer que o modelo ptolomaico, né, geocêntrico, era um modelo hegemônico na Europa. No mundo árabe já não era, há muito tempo. Há muito tempo que o modelo heliocêntrico era o hegemônico no mundo árabe. Então, o dispositivo de Tusi, ele também vinha para tentar explicar alguma questão de órbita. De órbitas, aham. Ah, tá. Interessante. Obrigado. Então, a Bia faz a segunda, né? Agora, depois da minha. A sua descendência árabe influenciou na escolha do tema de pesquisa? Olha, muito provavelmente. Porque, de fato, assim, esse texto foi um texto que a Andréia apresentou para a turma inteira. Não era, assim, a gente trabalhava com seminários, né? Várias pessoas tinham que apresentar vários textos, e esse não era o meu texto de apresentação. Mas me interessou tanto, e essa história e esse apagamento me incomodou tanto, que eu achei que essa história precisava ser narrada de outra maneira. E aí eu fui pesquisar narrativas que desvelassem esse tipo de produção. Porque, assim, eu não sei também se isso é lugar comum em outras universidades ou em outros lugares que se estuda, sei lá, licenciatura em física ou o curso de física mesmo, né? O bacharelado. Eu não sei se isso está posto para todo mundo, que a história narrada é a história que alguém narrou. E que toda história que alguém narra, essa pessoa fala de si, né? Ela expõe um ponto de vista quando ela faz a vista do seu ponto. Então, assim,
é óbvio, eu também não quis me colocar num ponto de, eu vou aqui como bastião da justiça histórica e desvelar pessoas que foram apagadas. Não, eu estou aqui trazendo uma historiografia diferente que conta uma história diferente. E aí talvez esse episódio tenha sido muito caro para mim por causa da minha ascendência, mas que eu acho que, assim, eu ser homem também não me impediu de pensar e de ver que nenhuma mulher apareceu no meu trabalho. Não sei se eu te respondi, Bia. Definitivamente, influenciou porque eu sou descendente de árabe e esse episódio era caro para mim por isso. Mas eu acho que a gente pode jogar essa lanterna em outros episódios e desvelar outros personagens e outras práticas de qualquer outro episódio. Sim, sim. Bom, a Patrícia Correia Sanches faz a seguinte pergunta. Na opinião do professor Emanuel, Copérnico teve influência do conhecimento árabe ou compilou o conhecimento no qual teve acesso do mundo árabe? Então, isso é difícil de dizer, né? Porque eu não sei se existe uma linha muito clara que separe as duas coisas, entre ser influenciado e compilar alguma coisa. Eu acho que os trabalhos do Copérnico são de alguma maneira, inovadores só porque eles foram. Só o fato deles terem sido escritos em latim para as pessoas europeias já é inovador. Eu acho que tudo bem, ele estava numa situação confortável de estar no berço da Igreja Católica, mas ele estava apresentando um conhecimento que é contra-hegemônico. Ele estava ali fazendo uma argumentação que não era uma argumentação nem bem vista para aquele período, naquele lugar. Então eu acho que ele compila porque se apropria, mas ele é influenciado porque ele faz uma coisa num lugar que não tinha sido feito. Quer dizer, não sei nem se dá para dizer que não tinha sido feito, né? Mas ele é quem chega ao nosso conhecimento. Eu não sei se tinha mais gente produzindo e tentando falar isso e não conseguiu chegar na situação de exposição e de evidência que ele chegou. Talvez tivesse. Uhum, complementando a minha pergunta, na verdade, a nossa discussão sobre o dispositivo de Tuse, você disse que ele foi trazido, né, inventado para resolver um problema de órbita, mas talvez ele tenha inovado no sentido de pegar aquele dispositivo e aplicado em outro problema também, né? Talvez. Porque assim, o Copérnico usa o dispositivo de Lua para explicar o dispositivo de Tuse para explicar só a relação Terra-Lua. Para fazer um sistema Terra-Lua só, no livro 4 das Revoluções. Mas eu não sei para que o Altuzzi usa. A descrição é a mesma, mas eu não sei para que ele usa, eu não sei quais corpos ele descreve em movimento. Uhum. O Copérnico a gente sabe, ele descreve o sistema Terra-Lua. Mas a minha limitação com o árabe não me permitiu saber do que o Altuzzi estava falando. Então é difícil de dizer se realmente foi uma inovação ou de fato só uma compilação, né? Uhum. Entendi. Bom, o Karel vem em seguida e fala: Manu, eu acho muito bacana o seu trabalho. O recorte é maravilhoso e muito útil por conta de toda a importância de diminuirmos um foco único na narrativa das ciências. Mas o que me deixou mais maravilhado com a leitura do seu trabalho é a importância que você dá ao fato só de olhar para pessoas que ficam numa penumbra das narrativas. Isso sem contar a sua sensibilidade ao falar sobre o tema e as relações dele com a nossa vida, de problemas sociais e etc. Parabéns e é um prazer muito grande conhecer o seu trabalho. Que isso, cara. Eu é que fico lisonjeado com o elogio e de uma pessoa que a gente admira bastante, eu acho que é mais legal, né, de ouvir. Obrigado, Karel. Legal, é um prazer ter todos aí, né, em especial as pessoas que podem sempre contribuir muito, o Karel é um deles. Obrigado pela presença, Karel. Aí a Patrícia complementou lá, agradeceu, parabéns mesmo. Obrigado. Alexandre Ferreira, a pergunta dele, vamos lá. Em várias ocasiões, olhando para o passado, como você disse, observamos apagamentos históricos na ciência. Na sua concepção,
A ciência que está em desenvolvimento na atualidade, observada e narrada futuramente, vai haver episódios de certos grupos ou culturas que serão apagados ou esquecidos? Certamente, certamente. Tudo que a gente produz, cientificamente ou não, de alguma maneira vai ser compilado, né? Isso precisa ser registrado. E aí também é uma das coisas que eu falo no meu trabalho, né? Essa cultura do registro, ela também vai muito lá do árabe. E aí eu trago a Tábua de Roseta como um registro que se pretendia que tivesse em 2 idiomas para que mais pessoas pudessem acessar. E aí falo um pouco também do Código de Hammurabi, do quanto era importante registrar alguma coisa para deixar um legado, enfim. Eu acho que várias pessoas vão ser, vários grupos e culturas, talvez, vão ser negligenciados e apagados no tipo de ciência que se produz hoje. É só a gente pensar assim, é óbvio. Acho que quanto mais a gente se propõe a pensar sobre isso e do quanto é problemático esse apagamento, eu acho que menor a chance da gente incorrer num apagamento violento, né? Mas eu acho que, por exemplo, quando a gente produz algum medicamento, que isso aconteceu muito durante as grandes incursões europeias no continente americano. Vários indígenas guiavam incursões no continente em busca de plantas medicinais, que depois foram levados para a Europa para estudar qual era o princípio daquilo, né? O que aquilo tinha de fato de ciência com C maiúsculo. E aí essas pessoas e todo esse conhecimento que é ancestral, nativo, é apagado, ela não faz parte da produção de conhecimento com C maiúsculo, né? Então, sim, eu acho que várias das coisas que estão sendo produzidas, sei lá, posso pensar na corrida espacial em que várias calculadoras, enquanto se calculadora era uma profissão, né, não era um instrumento, calculadoras mulheres faziam vários cálculos que proporcionaram a chegada do homem ao espaço, depois à Lua, enfim. Eu acho que vários são sempre apagados, mas não sei, talvez se você perguntar se eu consigo ver um grupo sendo apagado nesse momento, eu não sei, talvez falte a lente da história para olhar para o hoje como história, né? Porque hoje, para mim, ainda não é história. Talvez daqui a algum tempo a gente consiga fazer isso não sei, com mais embasamento, mas se a pergunta na minha opinião, se alguém vai ser apagado com a ciência que a gente produz hoje, eu acho que sim. Certo. Que não é motivo para a gente aceitar que vai ser, tá? Eu acho que a gente deve lutar sempre para não ter. Uhum, sim. E você veio falando de registro aí, até lembrar, interessante, você trouxe que o Copérnico já foi uma inovação ter trazido em latim, eu não entendi. Qual era a linguagem mais comum na Europa para escritos científicos dessa época? Não, na época era latim, mas na Ah, era época ninguém latim. estava produzindo aquilo, né? Ou pelo Tá. menos não chegando no mainstream. Mas Uhum. aquilo era mainstream em árabe, aquilo já tinha sido mainstream em outro idioma, em outro lugar. Sim, porque quando você estava falando isso, eu lembrei que o Galileu inovou também em começar a escrever em italiano, né? Foi, Isso, se não me engano, o isso. primeiro autor a tentar trazer a ciência para uma linguagem mais popular. Exatamente. E ninguém fala também, quer dizer, ninguém fala, é óbvio que tem gente que fala. Mas o Galileu também é muito importante para a sociologia, porque assim como o Dante Alighieri, que escreve a Divina Comédia em italiano, porque ele quer que as pessoas leiam, não só quem estudou latim, o Galileu faz parte do mesmo movimento, né? De pessoas que queriam que aquele conhecimento fosse vulgar, no melhor sentido da palavra vulgar, fosse de conhecimento amplo. Uhum, sim. Bem, então em seguida vem a Naara parabenizando, a Beth também. Obrigado. Aí a Soraya faz uma pergunta. Manu, adorei a abordagem multicultural do seu trabalho. Como foi esse deslocamento do lugar de fala? Cultura árabe e cultura brasileira. Sua ascendência contribuiu para esse deslocamento? Ou essas culturas se misturam em você?
Você percebeu alguma forma de apagamento em sua constituição identitária? Bom, são muitas perguntas, mas como está escrito aí, imagino que você possa ir voltando nelas e É, respondendo. então, eu acho que não existe um deslocamento. Eu acho que a abordagem é multicultural e ela só pode ser multicultural desse jeito porque ela é assumidamente multicultural. Eu não tento me deslocar do meu local de fala de descendente e nem do meu local de fala de brasileiro criado numa cultura latina, né? Então eu sou um descendente criado numa cultura latina, falando sobre um evento com o qual eu tenho raízes, mas eu não tento me desvencilhar de nenhuma dessas coisas. E eu acho que essa é a maior honestidade do trabalho, né? Não negar nenhum lugar de fala, assumir o meu lugar de fala e dizer, posso dizer isso, isso e isso, porque o meu lugar de fala é esse. Se não fosse esse, diria outra coisa. Mas como é esse, digo isso. Certo. E sim, óbvio, eu acho que essas culturas todas se misturam em mim e me permitem produzir esse tipo de trabalho. Como não me sentiria bem para produzir um trabalho desse, com essa profundidade, falando sobre apagamento feminino. Isso não me diz respeito. Acho que não sou eu que tenho que fazer esse trabalho. Certo. Glauco faz a seguinte pergunta. Então, Manu, é possível dizer que podemos, entre aspas, levantar suspeitas sobre outros trabalhos de autoria europeia, no sentido de que pode haver influência de outras culturas orientais na produção do conhecimento europeu? Eu acho que sim. Assim, não é questão de levantar suspeita sobre autoria, porque eu não sei nem se a autoria era um problema que estava posto para o Copérnico. O Copérnico não cita ninguém, mas ninguém citava ninguém naquela época. Não tinha esse modelo, esse padrão de citação que a gente faz, né? Então eu não sei nem se a autoria era uma questão. Talvez sim, sei lá, pode ser uma próxima pesquisa, né? Saber se a autoria era uma questão para eles. Mas eu acho que sim, Glauco. Eu acho, especialmente nesse período de, de, de mudança de episteme muito grande, né? Da Idade Média para um renascimento, né? Para um iluminismo, eu acho que muita coisa contribui. Eu acho que nem tudo ali é espontâneo, né? É necessariamente gestado na cultura europeia. Beleza. Felipe Cariús, nosso também antigo aluno, um abraço. Parabéns pelo Queridíssimo. trabalho. Quando estudamos histórias, ficamos presos a lugares comuns a vários autores. Como está a sua visão hoje sobre o fazer e ensinar ciências com o foco fora dos centros tradicionais, fora da apresentação tradicional de ensino ou pensamento? Bom, do que diz respeito a currículo das escolas, eu acho que essa minha narrativa ainda é uma narrativa muito marginal. Ela ainda é uma narrativa que não está e que talvez demore muito para estar nos currículos e nos livros e nas abordagens comuns, né? Mas eu acho que estar na sala de aula também é uma coisa que compõe muito o meu trabalho, porque eu estou todo dia falando sobre ciência com os meus alunos e tentando dar um verniz muito, não vou dizer engajado, mas muito consciente, porque eu acho que o primeiro passo para a gente conseguir mudar e desconstruir algumas coisas, como os apagamentos históricos, é assumir que existe um lugar de fala daquela ciência e que essa ciência é monocultural. Eu acho que esse é o primeiro passo. Você pode decidir a partir dali se você quer mudar a sua episteme ou não na hora de falar sobre ela. Mas eu acho que assumir isso é uma honestidade muito necessária. Eu acho. Agora, fazer ciência, fazer e ensinar ciência com foco fora dos centros tradicionais. Cara, eu acho isso incrível e eu tenho lido trabalhos sensacionais com produção de conhecimento contra-hegemônico, geralmente com nativos, eu tenho visto com indígenas.
O trabalho do Rogério me interessou muito sensivelmente por causa disso, e eu acho que é uma coisa que tá bem aí, tá bem posta para a gente estudar. Eu não sei te dar uma resposta para isso, como é que isso acontece, qual é o foco fora desses grandes centros, porque, infelizmente, eu estou num grande centro, né? Então, eu acho que eu não sei, eu não tenho leitura para ir muito além disso estando aqui. Acho que podia chamar o Rogério, né? É, o Rogério está sempre presente. Hoje, em particular, deve ter acontecido alguma coisa que ele é frequentador de carteirinha aqui, nossa. Pois é, Falando em divulgação científica, quando você falou aí de grandes centros, fora de grandes centros, você criticou um pouco no começo a divulgação científica da forma que ela é feita, né, na forma de dogmatização e tudo mais. É, mas eu vejo a divulgação científica como, na vida, né, do cidadão, como episódios muito isolados, né? Então, o cara vai no museu de ciência, o cara vai num planetário, enfim, tem um post no WhatsApp ou no Facebook, com alguma tirinha de ciência e tudo mais. Então é complicado você tentar, num período tão curto de tempo também, essa é a minha visão, assim, porque eu gosto muito de fazer divulgação científica, sempre fiz divulgação científica desde a graduação, e nunca me caiu essa ficha, né? Na verdade, só quando a gente conversa com a Marcília sobre certas coisas, a gente sempre coloca a pulguinha atrás da orelha, ela é excelente em fazer isso, né? é, Em fazer a gente se autocriticar. Mas assim, eu sempre sinto dificuldade também de imaginar que nesses eventos, né, nesses flashes que você tem de interação com aquele cidadão, cidadã, você não consegue discutir tudo isso, né? Assim, você não consegue mostrar para ele outras formas de fazer ciência. É complicado. Eu imagino que esse trabalho esteja mais no âmbito da sala de aula mesmo, não em espaços não formais de ensino, né? sim, sim. Quando eu fiz a minha crítica à divulgação científica dogmática, entenda que isso é uma crítica muito ampla, né? É uma crítica não só à divulgação em si, não ao discurso da divulgação, mas a maneira que é feita a divulgação, os acessos que existem à divulgação, porque eu concordo com você, eu acho mesmo que é muito difícil dar profundidade a um discurso com encontros tão esporádicos com a divulgação científica, num espaço não formal, né, de ensino, né, fora da sala de aula. Eu concordo muito com isso. Eu acho muito difícil aprofundar esse tema em tão poucos encontros, né, em tão pouco tempo. Mas sei lá, talvez faça parte da crítica dizer que, pô, por que são tão poucos eventos, tão pouco tempo? Por que isso tem que ficar limitado a, uma ida num museu de ciências, num planetário, né? Eu acho que isso faz um pouco parte, porque a construção da nossa ideia de ciência ela não acontece só nos espaços de divulgação, né? Ela acontece todo dia, o tempo todo, enquanto. E aí eu achei sensacional, acho que foi o trabalho do Carel, do quanto o discurso de alguma coisa que é científica é válido. E aí eu achei a analogia da pasta de dente sensacional, de que três pastas de dente dizem que são as mais indicadas pelos cientistas ou dentistas. Porra, como assim três são? Só pode uma, né? Se uma é a mais, como é que são três? Então eu acho que o tempo todo na nossa sociedade essas relações estão dadas e ela não é uma disputa de forças tipo pseudociência puxando de um lado e ciência puxando do outro. Eu acho que existem várias coisas numa malha que tensionam e que constroem a nossa visão do que é uma ciência. É, é como você falou, a coisa tinha que estar mais na cultura, né? Ir mais a esses centros e eventualmente visitar coisas com mais profundidade, né? Eventualmente, desse seu trabalho, por que não, por exemplo, você criar uma mostra no Museu de Astronomia do Rio e isso ficar lá permanentemente, ou enfim, um pôster, né? Para que todo mundo que vá lá possa saber o que aconteceu, né? Então, esse é o tipo de coisa que também pode gerar uma contribuição interessante
para essa divulgação científica mais popular, né? Sim. E aí, assim, também não sou grande pesquisador de divulgação científica, mas eu adoraria pensar em outro jeito de fazer divulgação científica que a gente ainda não faz. Uhum. Sim, sim. Bom, aí o Glauco complementou, né, ainda na discussão que ele levantou sobre levantar suspeitas, aí ele diz, tem um lance também do conhecimento dos Orientes estarem associados a algum misticismo. Você percebeu alguma coisa nesse sentido no seu trabalho? Digo, se há algum documento ou outro fato historiográfico que poderia sustentar isso sobre o misticismo. Total, total. Tem um livro que eu ganhei, um livro maravilhoso que eu ganhei da minha orientadora maravilhosa, que eu já vi que está por aí, chama Orientalismo. É um livro do Said, que é um linguista, que vai tratar exatamente sobre situações como essas, de que o oriental, e aí ele como alguém, como um árabe, né, ele vai falar do oriental do Oriente Médio, né, não do Extremo Oriente. Vai falar sobre como essas coisas são pintadas, como a pessoa do Oriente Médio é pintada como uma pessoa mística, uma pessoa imprevisível, cheia de nuances. E aí, se a gente pensar que, basicamente, o que a gente conhece como cultura cigana? O que a gente conhece como cultura cigana é a cultura oriunda dos beduínos lá, das pessoas que eram nômades em regiões desérticas, que faziam trocas, levavam coisas de um lugar para o outro, elas, enfim. E aí são sempre pessoas místicas que mexem com algum sobrenatural, que têm algum tipo de conhecimento proibido, enfim. E aí eu cheguei até a pensar em fazer com a Marcília um trabalho sobre isso, de pegar, já que já tinha feito um trabalho sobre práticas científicas, pegar um trabalho de representações. E aí tentar pegar um pessoal daquele período, pegar o Shakespeare, pegar Camões, pegar o espanhol do Don Quixote, o Cervantes, porque todos esses caras falam em algum momento sobre os árabes nos seus livros. E todos eles falam da mesma maneira. Todos eles tratam o árabe como alguém místico, que tem um conhecimento proibido. E isso está no Mouro do Shakespeare, tem alguns Mouros no Don Quixote também. Eu acho que isso dava um trabalho bem legal de representações. Eu só não sei se eu tenho pé para isso, né? Eu não sei se eu tenho perna para isso agora. Talvez devesse mergulhar um pouco mais na sociologia para tentar dar pé nisso aí. Mas eu acho total, Glauco. Acho que tem mesmo isso, um lance de. Inclusive, no meu trabalho na dissertação, tem um estudo de um cara chamado Michael Schenck, que estuda os currículos das universidades daquele período. E ele fala que as matérias da matemática associada aos árabes eram uma parada meio marginal, assim, que não era obrigatório, que nem todo mundo fazia e que ainda assim quem fazia era um recorte bem específico de descendentes e de pessoas interessadas nesse tipo de coisas exóticas. Beleza. O Carel complementa ali, né, fala que o primeiro deve estar se referenciando que a gente estava falando do Galileu, né, que o Galileu foi o primeiro famoso a escrever em língua nativa, mas que teve um antes que não tem tantos holofotes. Aí a Soraya agradece a sua resposta, parabeniza mais uma vez o trabalho, e a Marcília faz aqui um comentário interessante, né, sobre a atual situação. Ela pergunta: que tal a ciência ao vivo que estamos acompanhando durante essa pandemia? Eu estou achando uma divulgação excelente. Eu também. Eu também, porque não é o que eu produzo, né? Mas assim, de fato, está todo mundo ligado o tempo todo no que os centros que estão produzindo vacinas estão fazendo, né? E aí é muito doido, porque a gente vive um período em que o tempo da ciência não é o tempo, não é o nosso tempo, né? A produção de uma vacina não é. Você não pode fazer do dia para a noite, você não pode testar em um rato e aí deu certo e você produz em larga escala e testa em todo mundo. Eu acho, Marcília, eu tô gostando. Eu acho que eu aprendi um pouco com a Marcília, com essa coisa de, de ficar observando essas situações e de ver
Olha ali o cara se debatendo para pensar esse tipo de ciência ou uma ciência muito hegemônica que não atende às respostas do nosso tempo no nosso tempo. Eu acho isso muito interessante também. E eu tenho gostado bastante. As várias lives sobre fazer científico acontecendo, pessoas que estão na periferia, né, entre muitas aspas, do fazer científico, também trazendo seus 2 centavos para essa contribuição. E eu tenho gostado também. Acho que de tudo que a gente pode tirar de ruim, né, desse período que está horrível, porque, né, de tudo que está horrível, eu acho que a gente tem, não sei, eu acho que mais do que antes a gente tem mostrado alguma coisa sobre fazer científico, né? É, eu acho que, além da vacina, né, a própria valorização que talvez o cidadão comum esteja dando. E aí tem várias questões, até menores do que uma vacina, obviamente, mas tão importantes talvez quanto, em termos de prevenção, a questão do isolamento social, achatamento da curva, as pessoas entenderem isso, né? E Uhum. os diversos divulgadores de ciências que estão tentando fazer o público entender isso, enfim, traz um pouco, né, do fazer científico para o dia a dia, assim. E o que a gente vê também de negacionismo científico, quer dizer, eu até falei isso em outro dia aqui no seminário, a gente não estava dando tanta importância, ou, enfim, era uma importância menor que a gente dava para a questão do terraplanismo. Ah, terraplanista, esses caras são malucos, tudo bem, deixa esses caras falar. Qual a diferença que vai fazer na vida deles? E a diferença é justamente essa é negar a ciência que existe, que é comprovada, enfim, experimentalmente e tudo mais. E numa situação como essa, justamente, o negacionismo é um fator importante para a disseminação da doença, né? Então, Sim. a gente tem que olhar com olhos bem atentos esses movimentos aí, né, de negacionismo científico e teoria da conspiração, e o nosso papel como professor, cientista e etc., é justamente esse, né? De tentar fazer o cidadão comum entender o fazer científico. Concordo, totalmente. E, assim, eu acho que esse período, assim, todo período ruim tem que servir para reflexão, né? E aí eu lembro de ter participado de uma banca de TCC, do Daniel também do Cefet, sobre a seriedade com a qual a gente trata esses negacionismos, porque a gente riu deles por tanto tempo e agora a gente tem um problema porque a gente não sanou esse problema, né? A gente não tratou com seriedade o negacionismo e hoje um dos maiores problemas que a gente tem durante a pandemia é o negacionismo. Então, eu acho que o exemplo que você deu me lembrou, né, do TCC, do Daniel, e aí da gente pensar e refletir mesmo do nosso papel enquanto educador e educador em ciências, do quanto a gente não pode rir e ridicularizar esse tipo de discurso. A gente precisa trabalhar nesse tipo de discurso, né? Exatamente. Bom, então acabaram as perguntas. O Glauco agradece. Obrigado, Manu. Parabéns pelo trabalho e pelo seu entusiasmo. Eu é E que agradeço. finalizaram aqui as contribuições. Eu acho que é isso. Se ninguém quiser falar mais nada, então a gente vai agradecer o Emanuel muito fortemente aí, por trazer essa discussão interessante para todos nós, é, que sempre, com certeza, coloca aquela pulguinha atrás da orelha também, para a gente sempre duvidar do que está sendo falado para a gente, inclusive no mainstream, né, nos livros didáticos, enfim, a gente que tem o fazer também ali do ensino, eu particularmente também sempre acreditei que aquelas pessoas fossem tão importantes quanto são colocadas, né, naquele papel, naquela função, mas de fato a gente sempre tem que olhar por outros vieses, né? É difícil encontrar essas outras contranarrativas, assim como você está trazendo, né? E muitas vezes no trabalho do professor é difícil encontrar tempo para você ver mais de uma narrativa, né? Mas é Uhum. importante essa discussão que você trouxe. Se você quiser fazer algumas palavras finais aí, falar alguma coisa antes de eu introduzir o próximo seminário, mais uma vez obrigado e boa noite.
Ah, que isso. Minhas últimas palavras são só de agradecimento mesmo. De agradecer as participações, de agradecer o convite, de agradecer as palavras, e o espaço. Eu fico bastante feliz de estar aqui, mesmo. Muito bem, muito obrigado, Manuel. E já fazendo a divulgação do nosso próximo seminário, quarta-feira que vem, dia 22 de julho, o Matheus Silva do Couto, nosso atual aluno do curso de licenciatura em Física, vai falar sobre método para análise de curvas de caracterização de células fotovoltaicas. Então, agradeço a participação de todos que estiveram aqui nos prestigiando, em especial Emanuel, e fica aí o convite até a semana que vem. Obrigado e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.